em bem, sobretudo da criança e dos adolescentes do Ceará. Então, eu vou até tirar um pouquinho a minha máscara. Eu quero muito agradecer a você, Fábia, e a você, Conceição Jucá. Com certeza, esta será a nossa última atividade científica desta gestão, porquanto nós teremos, na outra semana, uma eleição, e então nós queremos finalizar hoje, infelizmente, com um tema que nos dói, que nos preocupa, de saber que as nossas crianças também acabaram se tornando vítimas desta pandemia, deste vírus que está a desafiar o Brasil e o mundo inteiro. Então, mas são vocês, colegas que estão aí na linha de frente, batalhando. Estão vários de vocês, inclusive o François, o Giovanni, você me aumenta, o Nabel, são só da unidade Covid, a Fábia me deu conta que já são 6 que, nesse momento, se encontram em casa, doentes, ainda de forma leve, graças a Deus. Mas a gente precisa realmente se cuidar para poder cuidar dessas crianças, dessas famílias. Então, eu vou parar aqui, no meio e no fim, eu vou agradecer nominalmente a cada um, mas nesse início me permito homenagear e agradecer, não só por hoje, mas por toda essa jornada de 3 anos, que Conceição Jucá reuniu todos os departamentos da sociedade em cursos modulados de pediatria, quando a gente tinha oportunidade de se abraçar, de se beijar, de trocar fotos dos filhos e dos netos. Infelizmente, isso não está sendo mais possível, mas a Sociedade Cearense de Pediatria foi totalmente reformulada, reformada, modernizada para fazer eventos presenciais e híbridos, e em breve nós estaremos juntos lá na Maria Tomás 701. Então, por favor, Fábia, abra essa live, esse encontro com chave de ouro, como você sempre faz com tanta maestria. Muito obrigado. Minha ex-querida pupila, que não só foi nossa residente, como também foi uma das primeiras gestoras, quando fui secretária de Saúde de Fortaleza, a aceitar o desafio. Com a palavra, a doutora Fábia Linhares. Vamos pedir aqui a ajuda da Cássia, né, para começarmos a nossa live. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live, Tempos de Covid, discussão de casos clínicos. Essa live ela foi motivada por nós, que fazemos o departamento hospitalar, pela preocupação com o momento epidemiológico, ora vivenciado em nosso estado, onde o aumento de casos, e também em crianças de 0 a 19 anos, tem chamado a nossa atenção. Para isso, nos sentimos na obrigação de compartilhar com todos vocês um pouco de nossa experiência no Hospital Infantil Albert Sabin, e, em especial, chamando a atenção para pensar, diagnosticar e tratar a inflamatória multissistêmica. Com isso, preparamos 2 casos clínicos, com muito carinho, que serão apresentados a seguir por 2 superpediatras, Camila Cruz e Paula Neves, ambas na frente da pandemia desde o início de 2020, Paula na emergência e Camila cuidando da enfermaria Covid do Albert Sabin, e trarão para vocês um caso que chegou em nossa emergência, depois foi internado e aí pensado em síndrome inflamatória multissistêmica. A seguir, teremos um segundo caso, também apresentado por nossos 2 oncologistas, Arthur Moraes e Nádia Gugel. E para comentar o caso e dirimir nossas dúvidas, convidamos um super trio de infectologistas, né? A doutora Michele Pinheiro, que faz a condução da Covid no Albert Sabin, o doutor Renan, que cuida da nossa CCH no que diz respeito ao Centro Pediátrico do Câncer, e o nosso professor Roberto Leite, que estará conosco para dirimir dúvidas e fazer o comentário dos casos.
Antes de iniciar a apresentação dos casos, gostaríamos desde já de agradecer a presença dos nossos convidados, que disponibilizaram o seu tempo e aceitaram compartilhar sua expertise conosco, bem como a todos vocês, né, que estão aqui juntos para aprendermos, né, o manuseio dessa doença tão traiçoeira e tão cheia de surpresas, né, durante todo esse processo e onde vivenciamos essa pandemia até então, né? E para isso gostaríamos de contextualizar um pouco dos nossos números, apresentando para vocês a realidade epidemiológica do Hospital Infantil Albert Sabin. Bom, então vamos apresentar agora para vocês um pouco de como essa história começou no Hospital Infantil Albert Sabin. Nossos primeiros casos foram identificados em março, e a partir de então nós nos reunimos para elaborar um plano de contingência do enfrentamento da pandemia. E decidimos manter todos os casos de atendimento e de internação junto ao nosso centro de emergência. Por que tomamos essa decisão? Porque apesar do SEIB ser a referência para a Covid, não foi a nós retirada a missão de continuar atendendo as outras patologias que procuram o nosso hospital terciário pela complexidade dos casos. Então, a gente tentou, dessa forma, manter o atendimento junto ao centro de emergência para que o hospital, as enfermarias de especialidades fossem poupadas de contaminação por Covid. Foi estabelecido de imediato um fluxo diferenciado no atendimento, onde a gente separou, através de 2 recepções, o paciente sintomático respiratório do não sintomático respiratório. Elegemos a nossa UTI 3, que fica situada no complexo da emergência, para o atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios, e da mesma forma, a nossa unidade de internação da emergência, ela foi organizada de forma a ter internações para sintomáticos, contactantes e confirmados. Passamos o mês de março de uma forma mais ou menos tranquila, até que em abril o número de casos se elevou, e principalmente dos pacientes crônicos, que eram o nosso perfil, que precisavam de uma olhada à especialidade, e assim não podiam ser transferidos para os hospitais da guarda, e nós propusemos a abertura de um bloco Covid, que é o nosso bloco F, inicialmente com 12 leis. Para isso foram estabelecidos fluxos, para viver essa nova rotina Covid, bem como treinamento de EPIs, paramentação e desparamentação. Durante o mês de abril e maio, os casos mais graves com necessidade de UTI passaram a chegar em nossa emergência, e assim a gente teve que pegar uma outra UTI, que é a UTI pós-operatória, e transformar numa UTI respiratória, ficando, portanto, com a UTI no centro de emergência, a UTI no SEIB e um bloco de internação no SEIB. De maio para junho, principalmente meio de junho, a gente achou que a coisa já estava um pouco mais tranquila, a gente começou a respirar um pouco melhor em termos de organização, porque dentro dessa pandemia a gente vive cada dia, né? Porém, de julho a setembro, a gente começou a receber crianças bem mais graves e nos deparamos com a síndrome inflamatória multissistêmica. Ao todo, no IntegraSUS, a gente pode, e no boletim epidemiológico, a gente pode ver que o Ceará, né, ele confirmou até o final de outubro 64 casos de síndrome inflamatória multissistêmica, onde desses 64, 41 casos foram admitidos e tratados junto ao SEIB. O predomínio de nossos casos foi a faixa etária de 7 a 10 anos, enquanto que na maioria dos casos de criança, o perfil foi de 10 a 14 anos. Já em meados de novembro e dezembro, início de dezembro, a gente teve realmente um estacionar dos casos, né, como se tivesse atingido um platô, uma estabilidade, porém, duas últimas semanas de dezembro, a gente viu que esse número começava a crescer. E trazendo para a realidade atual do ano de 2021, a gente já viu em janeiro esse aumento, né, assim, de uma forma mais rápida, de uma forma mais desordenada dos casos. Retomamos o nosso plano, mantendo todo o atendimento junto ao centro de emergência, porém, em meados da segunda quinzena de janeiro, não foi possível conter os pacientes só no centro de emergência, porque nós tivemos na nossa UTI pediátrica, que antes não Covid, a internação de uma criança portadora de linfoma, que inclusive tinha um PCR negativo de 48 horas antes do momento da internação para adentrar na UTI, mas que evoluiu de forma grave, com complicações, e foi feito um novo
PCR e ela positivou. E desse caso, fonte, nós tivemos um surto, onde as 10 crianças que estavam na UTI positivaram e a gente ficou com toda a UTI pediátrica também Covid. Paralelo a isso, no quarto andar, que é o andar da nefrologia e da gastroenterologia, onde temos muitas crianças crônicas, inclusive, que fazem hemodiálise, nós começamos a ter casos positivos e tivemos que bloquear também este andar. Da mesma forma, passamos a ter casos isolados no primeiro e segundo andar, que é a pediatria geral, e que nos chamou a atenção também agora os recém-nascidos no nosso bloco de unidade neonatal. A partir daí, nós tivemos que tomar medidas imediatas, fazendo a busca ativa dos casos, tentando identificar e isolar os casos confirmados, tentando identificar e isolar para quarentena os contactantes, intensificando o treinamento com todas as equipes assistenciais, dimensionando os nossos EPIs, redimensionando, e fizemos o planejamento de novo da abertura agora de um bloco COVID e de uma UTI respiratória, permanecendo então com 2 UTI respiratórias e reabrindo um bloco COVID do primeiro momento, do primeiro semestre de 2020, que tinha 12 leitos, esse bloco hoje tem 26 leitos para poder acomodar essas crianças, sendo que 2 desses leitos são leitos de hemodiálise por conta das complicações, né, decorrentes do Covid-19. Os objetivos das medidas foi controlar o surto numa só unidade assistencial, concentrando os pacientes numa unidade específica, né, diminuindo, assim, o fluxo de exposição ao Covid, né, onde apenas um bloco as pessoas teriam, né, o contato com a Covid-19, melhorando, assim, portanto, a nossa gestão e a concentração dos insumos de EPIs em uma única unidade, e tudo isso, né, paralelo a isso, otimizando e intensificando todos os treinamentos e orientações para a equipe assistencial. Dentro da nossa estatística, desde 1 de janeiro de 2021 até 17 de fevereiro, quando foram levantados esses dados, nós escolhemos 1.307 suaves, dentre esses 84% foram descartados e 12% dos casos foram confirmados. Se a gente pensar aqui na estatística da situação epidemiológica de 2020, a gente pode perceber, né, que a gente teve os picos, como falei, no início, março, somente no mês de abril, depois houve uma pequena acalmia, com um segundo aumento no mês de junho para julho, e isso ficou estabilizado até que em dezembro a gente percebeu de novo essa positividade. Em janeiro de 2021, analisando aqui o mês já esse ano, a gente vê uma situação diferente, né? A gente teve 244 pacientes suspeitos que realizaram suave, desses 41 tornaram-se positivos, 203 negativos, mas nós tivemos 10 óbitos. E o que a gente pôde perceber é que a gente está tendo vários picos, em especial agora no final de janeiro, onde houve um aumento realmente da positividade dos casos, que se reflete também agora já na primeira quinzena de fevereiro. E o que nos chamou a atenção é que antes a gente teve 264 casos suspeitos solicitados PCR, esse número praticamente mais do que dobrou nessa primeira quinzena de fevereiro. E o número de positivos já ultrapassou o número de janeiro. E até então tivemos 5 óbitos. Então, essa situação epidemiológica foi a responsável maior pela motivação dessa live, né? E a gente traz aqui para vocês, né, esses 2 casos com o intuito, né, assim, como objetivo maior de fazer com que nós, pediatras, possamos pensar COVID e pensar síndrome inflamatória multissistêmica. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os profissionais que fazem o ABC, em especial os que estão na linha de frente, que mesmo enfrentando seus medos, né, com muita coragem e com muita competência, tem realmente garantido uma assistência de qualidade e segura a todas as nossas crianças. Muito obrigada, e agora vamos dar início à apresentação dos nossos casos. Pronto, depois da apresentação desse cenário epidemiológico da doutora Fábia, a gente vai dar início aos casos clínicos. E a gente começa com o primeiro caso, que é o caso clínico de síndrome inflamatória multissistêmica,
possivelmente associada à COVID, reconhecer e intervir. Quem vai apresentar o caso é a doutora Paula Neves, que fez residência de pediatria pelo SEIBM, tem título de especialista em emergência pediátrica, e é uma das médicas assistentes da unidade COVID do Centro de Emergência do SEIBM. E a doutora Camila Cruz, que fez residência de pediatria geral e R3 em pediatria geral também no SEIBM, e atua como médica assistente e preceptora da residência médica na enfermaria e no ambulatório de pediatria geral, e também é uma das médicas assistentes do bloco COVID do SEIBM. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer o convite para participar dessa apresentação de hoje. Foi solicitado que a gente relatasse um caso de síndrome inflamatória lá do SEIBM, para depois poder discutir. Meu nome é Paula, trabalho lá no Centro de Emergência do SEIBM, e vou começar. A paciente se trata de uma menina de 4 anos, 19 quilos, moradora do bairro Messejana, em Fortaleza. A mãe relata que ela era previamente rígida, quando no dia 26 de junho do ano passado, bem na época mesmo do Covid que a gente pegou ano passado, a paciente teve um quadro de febre alta persistente, sempre maior do que 39 graus, evoluindo com rache, conjuntivite bilateral não purulenta. No terceiro dia de sintomas, ela passou a apresentar também diarreia, dor abdominal e queda do estado geral, fazendo a mãe levar ela à emergência pediátrica no dia 1º e procurou inicialmente o Gonzaguinha, quando foi transferido diretamente para a UTI do SEIBM. No exame físico de admissão da UTI, a paciente encontrava-se em estado geral comprometido, levemente desidratada e orientada e cooperativa. Na pele era notado um exantema polimorfo, com máculas com centro claro, elevadas em tronco e membros. Lembrava um eritema urticariforme. Cabeça e pescoço, tinha hiperemia conjuntival bilateral, eritema em língua e linfonodomegalia cervical de consistência elástica, menor que 1 centímetro. No exame cardíaco, notava-se uma frequência no limite já superior da normalidade, mas uma pressão ainda normal. No exame respiratório não tinha alteração, ela não tinha qualquer alteração na ausculta respiratória, tinha uma frequência respiratória em torno de 28, mas saturava bem a ambiente. O abdômen era levemente globoso e tinha uma dor à palpação profunda, mas não tinha visceromegalias e nem sinais de irritação peritoneal. Os pulsos eram cheios, o tempo de enchimento de 2 segundos. Aí foram solicitados alguns exames, e o que a gente podia notar nesses exames? Ela tinha uma gasometria que mostrava a parte respiratória dentro do normal, né, no limite do normal, mas já apresentava uma certa tendência à acidose metabólica. O hemograma dela tinha uma anemia leve, uma linfopenia e uma plaqueta no limite da normalidade, que a gente encontrou em vários pacientes da síndrome inflamatória, essa alteração de linfopenia e as plaquetas ou reduzidas ou no limite inferior. Todos os marcadores inflamatórios que foram solicitados para ela vieram elevados, tinha um PCR bem elevado, um dedímero também elevado. A parte de coagulação, ela tinha um INR no limite, mas ainda dentro do normal. Função renal boa, TGO, TGP normais e eletrólitos normais. Foi solicitado no mesmo dia da admissão também uma hemocultura que findou negativa. Com esses exames, a paciente ficou em observação na UTI, no dia 1º para o dia 2, e no dia 2, com a piora clínica dela, teve necessidade de iniciar a droga vasoativa, e após um teste rápido para COVID positivo, fechou o critério para a MISC. No mesmo dia, ela chegou a receber imunoglobulina, né, na dose de 2 gramas por quilo, e aí ficou em observação, mas não necessitou de intubação e nem de oxigênio suplementar. No dia seguinte, dia 3, ela chegou a fazer um eco, que mostrava uma disfunção de VE moderada, uma hipocinesia difusa e uma fração de ejeção de 44%. Esse eco foi repetido, né, no dia 7, foi pedido um novo eco para controle e já mostrava-se normal. A paciente do dia 2 ao do dia 7
ficou ainda na UTI, em desmame de droga vasoativa, mas não necessitou de intubação nem de ventilação suplementar. Dia 11, ela recebeu alta para a enfermaria, dia 7 ela recebeu alta para a enfermaria, e dia 11 ela recebeu alta hospitalar, encontrando-se assintomática na alta. E ficou marcado o retorno para ela no ambulatório de reumatologia, onde foi acompanhada e não foram vistas novas alterações do exame depois. Eu gostaria aqui de mostrar para vocês também uma tabela com 10 casos nossos lá do SAVE, né? A gente está fazendo uma revisão dos prontuários dos pacientes de COVID, principalmente os que tiveram MISC, e aí eu montei essa tabela com 10 casos, só para a gente observar a variedade de apresentação desses pacientes, né? Desses 10, a gente teve meio a meio, a divisão do sexo, mas idade variando de 1 a 14 anos. Dias de internamento, a maior parte deles ficou em torno de 2 semanas de internamento, metade foi para UTI, a outra metade não necessitou de leito de UTI, nem de droga vasoativa, e só 3 precisavam de ventilação mecânica. Em relação ao tratamento, o padrão do tratamento, né, os pacientes, a maioria deles tinha algum critério para Kawasaki-like, então eles receberam imunoglobulina durante o tratamento, e também receberam metilprednisolona, mas nenhum desses 10 necessitou de pulsoterapia. Só um paciente dentro desses 10 fechava critério para MISC, mas não chegou a receber nem imunoglobulina, nem metilprednisolona, tendo evolução assintomática só com tratamento mesmo de suporte e antibioterapia. Gostaria de agradecer a todos, agora passo a palavra para os meus colegas. Boa noite, eu me chamo Camila Gomes, eu sou pediatra, atualmente atuo como médica assistente na unidade de COVID do SAVE. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Sociedade Cearense de Pediatria em promover essa discussão, trazer à tona um tema tão atual, que merece sim ser discutido em todas as sociedades de pediatria, a fim de compartilhar experiências e trazer um pouco que os guidelines e os manuais de orientação, de conduta e reconhecimento trazem para a gente, certo? Falar um pouco de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma complicação aguda e potencialmente fatal associada à Covid-19 na população pediátrica, uma entidade clínica recente. Por ser recente, tem despertado realmente o interesse da comunidade científica pediátrica, até porque há pouco tempo não se falava em desfecho desfavorável associado à Covid na pediatria. Então, com o aparecimento da MISC, com o acometimento grave, com o índice de letalidade chegando a 6,5% no Estatística Nacional, trouxe o assunto realmente aos holofotes, se assim eu posso dizer, das grandes discussões, né? O que a gente tem sobre Covid é que a população pediátrica representa um percentual inferior a 10% da população de casos confirmados. Entre esses casos confirmados na pediatria, apenas 5% vão resultar em hospitalização, certo? E entre esse grupo de hospitalizados, apenas 1% vai necessitar realmente de um leito de unidade de terapia intensiva, né, de suporte intensivo. Por quê? Porque a maioria das crianças com Covid vão continuar tendo seu quadro leve, moderado, muitas vezes assintomático, e que quando apresentam sintomas, vão ter resolução completa aí no intervalo de 1 a 2 semanas, certo? Mas, voltando um pouco para a aula, o que é que a gente sabe de MISC, né? A gente sabe que é uma complicação realmente rara, grave, potencialmente fatal, que guarda uma relação temporal com o pico de casos de Covid, por isso considero que seja uma condição pós-infecciosa. Então, considerando o contexto que a gente está passando atualmente, de uma segunda onda, vai falar sobre síndrome inflamatória multissistêmica, que guarda uma relação temporal
com o pico de casos de Covid. É importante a gente trazer nesse momento, porque a gente está passando por essa segunda onda, né, caminhando para um pico de casos, então se espera para os próximos meses, março, abril, que realmente a gente tem uma incidência maior de síndrome inflamatória multissistêmica, né? O mecanismo imunológico, fisiopatológico da síndrome inflamatória ainda não é bem elucidado. Se sabe é que se há uma amplificação da resposta imune, muito provavelmente associada a um defeito na atuação do interferão. Mas que esse conhecimento é um conhecimento em evolução, estudos estão realmente acontecendo a fim de melhorar essa perspectiva e esse conhecimento sobre a condição. Mas, assim, o desafio de hoje é a gente conseguir passar um pouquinho de como eu vou reconhecer e como eu vou atuar e intervir dentro dessa condição, da síndrome inflamatória multissistêmica, né? O que a gente sabe é que 2 a cada 100 mil crianças acometidas por Covid, elas vão evoluir com síndrome inflamatória. E aí, tudo começou por meio de um alerta global lançado pela Sociedade de Pediatria do Reino Unido em meados de abril de 2020, onde apresentar uma série de casos de criança com manifestações clínicas mucocutâneas muito semelhantes à doença de Kawasaki. Isso fez com que os casos de Kawasaki aumentassem mais de 30% na estatística local, certo? Só que, apesar de fazer um comparativo com Kawasaki, ter uma semelhança com Kawasaki, se via que essas crianças, cerca de 30% evoluíam com sinais de choque, necessidade de aminas vasoativas e cuidados intensivos, o que era uma minoria no Kawasaki, né? Menos de 5% na literatura clássica fala dessa evolução desfavorável, como se fala do Kawasaki na sua forma clássica. E seguindo esse alerta, em abril do Reino Unido, a Organização Mundial de Saúde, o CDC, e o Ministério da Saúde também no Brasil, lançou uma série de critérios clínicos e laboratoriais para que a gente consiga definir o que é um caso suspeito. Então, para a gente definir um caso suspeito, você tem que ter a presença desses 4 critérios que eu trago aqui, certo? Primeiro, você tem que ter a faixa etária pediátrica, apresentando febre por 3 ou mais dias, presença de infecção atual ou recente por SARS-CoV, e aí você pode lançar mão de exame molecular, como a RT-PCR, exames sorológicos, teste rápido, e caso você não tenha essa confirmação por meio de laboratório, se o caso você conseguir correlacionar com um contato, uma exposição nas últimas 4 semanas, você considera também como um critério positivo. Você precisa ter alterações inflamatórias ou laboratoriais, pelo menos 2 alterações, e sinais e sintomas que sugiram acometimento multissistêmico, de pelo menos 2 órgãos e sistemas, né? E aqui eu trago, agrupo, na verdade, sinais clínicos de acometimento nos diferentes órgãos e sistemas, né? Vai desde o acometimento mucocutâneo, que é similar ao Kawasaki, sempre você tem que ter pelo menos 2 dos critérios do Kawasaki, que vão desde exantema, conjuntivite não purulenta, acometimento de mucosa oral, acometimento de mãos e pés, seja por enduração, edema ou descamação, linfadenopatia. Você pode ter acometimento do miocárdio, com uma miocardite, ou uma pericardite, uma valvulite, ou mesmo alteração coronariana, que é o mais clássico do Kawasaki. Você pode evoluir com acometimento cardiovascular, com hipotensão, alteração realmente que sugerem má perfusão, coagulopatia, sintomas gastrointestinais, e aqui realmente chama a atenção, porque cerca de 70% das crianças com síndrome inflamatória multissistêmica elas vão ter sintomas do trato gastrointestinal, certo? Acometimento pulmonar, lembrar que nem sempre a criança vai ter sintoma. Quando você vai fazer o estudo, cerca de 40% a 50% do estudo por meio de imagem, mesmo sem sintomas, essas crianças vão ter algum acometimento pulmonar. E
por último, o grupo do quadro neurológico, né? Também não é rotina da gente fazer líquido, mas o que o estudo mostra é que até 30% dessas crianças vão ter pleocitose no líquido e vão dar indícios de acometimento neurológico, seja por uma cefaleia, seja por irritabilidade, uma alteração de nível de consciência. E aí o grande desafio que eu me propus a trazer para essa aula foi a gente reconhecer, dentre as outras entidades que guardam semelhança com a MISC, quando eu devo pensar em síndrome inflamatória multiple. Então, eu trouxe aqui algumas outras entidades e aí a gente vai fazendo um comparativo entre elas, certo? Por exemplo, passaria sim por uma síndrome de choque tóxico estafilocócico, certo? Porque vai haver febre, vai haver rastro cutâneo, você pode ter conjuntivite também, pode ter sinais de hipotensão em choque, pode ter sinais de acometimento do trato gastrointestinal, vai alterar provas inflamatórias, a nível laboratorial você vai ter neutrofilia. E, nesse contexto, o que você vai ter de positivo, que na verdade pode até não vir positivo, seria o isolamento, a cultura, evidenciando a infecção por estafilococo, certo? Outra entidade clínica que deve ser lembrada, quando você pensar em sepse, lembrar também que pode ser uma MISC. A gente tem crianças com quadro abdominal importante, então algumas podem passar como uma sepse de foco abdominal, seja um abdômen agudo inflamatório, seja um abdômen agudo infeccioso. Então, lembrar de MISC, sim, quando estiver diante de uma criança suspeita de uma sepse de foco pulmonar ou sepse de outro foco. E aqui a grande preocupação, porque está chegando o período também dos casos, né, de uma ascensão dos casos de dengue, e a gente tem que lembrar que nem toda plaquetopenia que vai chegar na emergência é dengue, a gente tem que lembrar de síndrome inflamatória multissistêmica, sim. E aqui eu quis trazer algumas diferenças para fazerem com que a gente nos auxilie, na verdade, nessa diferenciação, né? Em relação ao acometimento de conjuntiva e mucosa, em geral, você não vai apresentar na dengue, certo? Incrementos importantes do PCR que você vai ter na síndrome inflamatória, você, em geral, não tem na dengue. As outras provas inflamatórias que a gente não costuma pedir para a dengue, em geral, elas não vão ter um incremento significativo. E lembrar que a dengue vai cursar com linfopenia e aparecimento também de linfócitos atípicos diferente com linfocitose, diferente da síndrome inflamatória, em que você vai ter uma linfopenia, certo? E aqui, desde de abril, quando se lançou o alerta, se fala muito da correlação entre a MISC, na verdade, uma semelhança entre a MISC e o Kawasaki, que eu trago alguns pontos que levam a gente a pensar que sejam entidades diferentes, apesar de semelhantes, né? A começar pela faixa etária. Kawasaki, você tem realmente o acometimento de crianças menores de 5 anos, enquanto na MISC você vai ter uma média de idade aí mundial por volta de 8 anos, apesar da faixa etária, no levantamento dos estudos brasileiros mostram realmente uma faixa etária um pouco menor, ali por volta de 5 anos, mas tende a acometer mais crianças mais velhas. A presença do choque, no Kawasaki, você vai ter menos de 3% das crianças evoluindo com choque. Na síndrome inflamatória, esse número chega aí a 30% dos casos. O acometimento a nível cardíaco, né? No Kawasaki, o acometimento mais associado é o de coronária, realmente. Na síndrome inflamatória, você vai ter principalmente a discinesia ventricular e a alteração na fração de ejeção do coração. Então, o miocárdio vai ser realmente o alvo, onde a gente vai ver o maior número de alterações. Sistema respiratório, raramente o Kawasaki tem um acometimento do sistema circulatório, do sistema respiratório, diferente na síndrome inflamatória, que 40% a 50% das crianças, se não tiverem sintoma respiratório, vão ter no exame de imagem de acometimento pulmonar. Sintomas do trato gastrointestinal, também raros no Kawasaki, e bastante proeminente na síndrome inflamatória.
Alterações inflamatórias são menos intensas no Kawasaki do que na síndrome inflamatória multissistêmica, e a ação das interleucinas, né? As interleucinas mais associadas à MIS, interleucina 6 e 8, enquanto no Kawasaki a interleucina 1. Quanto aos exames laboratórios e de imagem que a gente sugere, a admissão, vão desde as provas inflamatórias, o exame sorológico, o exame molecular para COVID, exames para definir disfunção de diferentes órgãos e sistemas, então, vai função hepática, função renal, lactato, gasometria, exames que sugiram acometimento cardíaco, como a troponina e o fator natriurético, exames para excluir outras doenças, seja hemocultura, sorologias outras, PCR para outros vírus, certo? Exames de imagem, um eco, um raio-x e um eletro na admissão. A gente vai ver mais na frente que o eco, dependendo do acometimento inicial, você vai ter realmente uma sugestão de com qual frequência você vai repetir esse ecocardiograma. E aí, aqui eu tentei trazer um pouco dos achados laboratoriais e de imagem que a gente tem na síndrome inflamatória. A nível hematológico, a tendência é você cursar realmente com neutrofilia, com linfopenia e plaquetopenia, além da anemia que pode estar presente. Você vai ter elevação importante das provas inflamatórias, PCR, ferritina, fibrinogênio, procalcitonina, quando está disponível, interleucina 6 também, quando há disponibilidade. Vai cursar com hipalbuminemia, que é um marcador inflamatório negativo, elevação de enzimas hepáticas, aumento de LDH, hipertrigliceridemia, principalmente no contexto de uma síndrome hemofagocítica, marcadores cardíacos elevados, como a troponina e proBNP. E em relação aos exames de imagem, em geral, o ecocardiograma, o achado mais característico da síndrome inflamatória é a disfunção ventricular, realmente. Nós chegamos a ter paciente a fazer fração de ejeção de menos de 20%, mas que, em sua maioria, se instituído o tratamento, você vai ter realmente uma evolução favorável. Ultrassom, exames de imagem, ultrassom, TC de abdômen, você vai ter achados inespecíficos, como elite, adenite mesentérica, edema de parede vesícula biliar. Radiografia de tórax, em sua maioria, vai ser normal, mas você pode ter achados de pequenos derrames pleurais, consolidações, até mesmo natelectasias. E a TC de tórax, os achados realmente, por sua vez, a opacidade em vidro fosco vai ser a de maior prevalência. Esse boletim epidemiológico de janeiro de 2020 nos traz a lembrança que os casos suspeitos de síndrome inflamatória multissistêmica devem ser notificados por meio desse formulário padronizado disponível no site do governo federal, tá? Então, é importante que desde julho de 2020 esses casos vêm sendo notificados a nível nacional, o que contribui para nos dar subsídio epidemiológico, né? O que se sabe é que a taxa de letalidade chegou a 6,3% nas crianças acometidas. A gente teve um total de 646 casos notificados, né, desde a implantação da notificação em julho até agora, por volta de janeiro. Desses, em sua maioria, 77% dos casos tiveram exame sorológico ou molecular confirmatório de COVID, e uma minoria, 22%, o diagnóstico foi baseado em critérios clínicos e epidemiológicos, né? Tem história de contato com alguém com caso confirmado de COVID. Há uma predominância do sexo masculino, certo? E cerca de 30% das crianças vão ter algum tipo de comorbidade pré-existente. Mais de 60% dessas crianças vão necessitar realmente de uma internação numa unidade de terapia intensiva. É importante também a gente ressaltar o acometimento multissistêmico, né? A gente vê que, de forma importante, o trato gastrointestinal é acometido, então mais de 70% das crianças vão ter o acometimento do trato gastrointestinal. Cerca de 50% a 60% alterações mucocutâneas, 40% pode ter algum grau de disfunção cardíaca,
cerca de 37% podem ter algum grau de choque e de hipotensão, 30% vão ter alterações neurológicas, 51% podem ter coagulopatia e 58% dos pacientes vão apresentar algum sintoma respiratório, certo? E isso nessas 646 crianças desse boletim epidemiológico feito a nível nacional. E agora entrar numa parte realmente importante, né? Em relação à síndrome inflamatória, a forma como a gente vai atuar intervindo nessa condição. O que é proposto de tratamento de primeira linha realmente é o uso da imunoglobulina, dos glicocorticoides, e todas as outras medicações propostas vão atuar de forma a modular a resposta hiperinflamatória. Né? Fora as medicações que vão ser usadas, que vou apresentar mais à frente, lembrar das medidas de suporte que vão ser individualizadas, porque a gente pode ter um risco de acometimento leve, onde a criança pode ser realmente conduzida a nível de infecção. Nós vamos ter acometimento moderado a grave, onde a criança em algum momento vai necessitar de suporte de terapia intensiva. Considerar o uso de antibiótico de largo espectro na admissão, até resultados de culturas. Considerar o grupo de manifestações clínicas e a gravidade dessas manifestações para nortear também o tratamento, certo? E lembrar de discutir com o infectologista, com o hematologista, que dá parecer no serviço, a fim de traçar realmente a melhor conduta. Considerando o acometimento mucocutâneo e a semelhança com o Kawasaki, a gente vai ter como medicação de primeira linha, já bem estabelecida, a imunoglobulina, né, a dose de 2 gramas por quilo EV em dose única, correndo em 12 horas. Lembrar que crianças que façam uma disfunção cardíaca com uma alteração de fração de ejeção importante, essa dose pode ser fracionada e dividida em 2 dias de 1 grama. Será considerado sempre em um paciente grave, em um paciente crítico, o uso associado e concomitante de corticoide. Em alguns outros casos, em que o paciente não vai estar realmente com uma gravidade extrema, você vai aplicar os critérios de Kobayashi, que nada mais é do que um score preditor de não resposta à imunoglobulina, que vai sinalizar para aqueles pacientes que provavelmente vão precisar da associação com o corticoide. E aí você vai usar doses da metilprednisolona, 0,8 mg por quilo em 2 doses. E mais na frente eu vou mostrar para vocês a indicação da terapia antitrombótica, seja profilática, seja terapêutica. Para os casos que não tem um acometimento realmente na forma de Kawasaki, mas tem acometimento de outros grupos e órgãos e sistemas, a gente vai considerar a gravidade do quadro para direcionar a melhor forma de tratamento. Lembrar que a imunoglobulina é sugerida em todos os casos, mesmo em caso leve, apesar de que muitos casos leves a gente vê que tem resolução espontânea, é sugerido a imunoglobulina como padrão realmente inicial de tratamento. Nos casos leves, você pode associar as doses mais baixas da metilprednisolona, em dose de 0,8 mg por quilo, dose de 12 em 12. No acometimento moderado a grave, por ser um paciente crítico, um risco realmente de morte, você pode associar a metilprednisolona em dose de pulso terapia, 30 mg quilo dia, máximo 1 grama por 3 dias. Então, essa discussão sobre o corticoide, ela tem que ser individualizada, certo? O paciente precisa ser categorizado quanto à gravidade do acometimento, o que vai ser levado em conta é o uso realmente de suporte inotrópico, o uso de suporte de ventilação mecânica. Então, tudo isso vai ser contado a fim de direcionar a melhor forma de tratamento, e então cada caso merece ser individualizado. Em relação ao uso da terapia antitrombótica, seja ela tratamento terapêutico ou profilática, existem já algumas recomendações, certo? O uso da enoxaparina em dose terapêutica deve ficar reservado para aquelas crianças que têm documentado já um fenômeno tromboembólico, ou o paciente que tem documentado no eco
um aneurisma coronário ou uma disfunção importante de ventrículo, uma disfunção ventricular com fração de ejeção inferior a 35%. Naqueles pacientes críticos com 2 ou mais fatores de risco, sem a possibilidade de imobilização precoce, está indicado sim o uso da enoxaparina em dose profilática, certo? E aí é que a gente traz alguns fatores de risco lá em caso ideal que você tenha pelo menos 2 ou mais, seja ele o uso de catéter central, uma cardiopatia congênita, obesidade, alguma condição de base que predispõe a fenômenos tromboembólicos, como uma doença oncológica, uma síndrome nefrótica. Nos pacientes não críticos, há indicação do uso do AS como terapia antitrombótica, até que você tenha ecos normais no segmento do paciente. Então, você pode usar a dose antiagregante do AS, essa dose em 3 a 5 miligramas por quilo dia, no máximo de 100 a 300 por dia. Que também a gente sugere em relação ao acompanhamento do eco, que seja feito na admissão. Se já na admissão você tinha uma disfunção importante, o ideal é que o exame seja repetido de forma precoce, no máximo 48 horas. Se o eco admissional foi normal, você pode esticar realmente esse tempo de controle para 7 dias, e todos eles vão ter a indicação de repetir esse eco de controle após 6 a 8 semanas, que é o tempo que já é recomendado nos casos de Kawasaki. Lembrar também de sempre avaliar a refratariedade ao tratamento, né? Aí aqui eu trago a definição de refratariedade. Se você instituir um tratamento inicial com imunoglobulina com ou não associado ao corticoide, e o paciente tem febre por mais de 48 horas, o incremento das provas inflamatórias, seja uma ferritina, um incremento importante superior a 1000, ou um PCR, sem melhorar o eco, você vai definir realmente como uma refratariedade, aí você vai precisar realmente de uma discussão com o especialista para ver qual seria o próximo passo em relação à terapêutica. Se eu vou repetir a imunoglobulina, pulsar esse paciente caso não tenha sido pulsado, ou se eu vou associar a algum outro imunobiológico, certo? Então, essa discussão interdisciplinar e multidisciplinar, muitas vezes é necessária. Então, a gente precisa contar realmente com a opinião e o parecer do especialista. Minha apresentação foi essa, eu espero ter sido clara, e que eu finalizo a minha apresentação agradecendo a oportunidade de participar dessa mesa de discussão. As dúvidas serão esclarecidas ao final das apresentações. Depois dessa apresentação da Camila e da Paula, né, de um tema super importante nesse período que a gente está, né, que é o que a gente não quer que tenha muitos casos, mas depois dessa onda, como a Camila falou, é o que a gente, né, tem que se preparar para poder estar no pronto atendimento e poder reconhecer essa síndrome. E agora a gente vai dar continuidade com outro caso, que é um relato de caso de um paciente oncológico com COVID. A apresentação da doutora Nádia Gugel, que é cancerologista pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin e preceptora da Enfermaria de Pediatria do Hospital Universitário Walter Cantídio, e o doutor Carlos Arthur, que é cancerologista pediátrico e coordenador da residência de cancerologia do Hospital Albert Sabin. Boa noite. Está me escutando bem, Michele? Sim. Então, eu queria agradecer primeiro a SOCEP, em nome da doutora Ana Maria, pela oportunidade que a gente sempre teve de discutir temas relevantes como esse. E também agradecer o convite da doutora Conceição e da doutora Fábio. Então, apesar de parecer ser um tema bem específico, assim, hoje lidar com crianças crônicas é uma realidade da pediatria. E uma das perguntas que a gente mais escutou no ano de 2020, dos colegas pediatras, sejam eles hospitalistas ou não, foi como é que as crianças com câncer ou com outras imunodeficiências estavam evoluindo com a pandemia do Covid, né?
Imagine há um ano atrás, né, quando a gente tinha várias perguntas que não estavam respondidas e nem tinham sido formuladas ainda. Essa pandemia trouxe muitas dúvidas e desafios que começou já há quase um ano, como eu falei, e alguns desses desafios a gente ainda está vivendo hoje em dia. Aqui na oncologia, a gente se deparou com vários temores, né, de como esse vírus poderia evoluir no paciente imunodeprimido, como é que essa doença ia interferir no próprio tratamento, com agendamento, com atraso nas quimioterapias e, consequentemente, o que isso poderia causar no prognóstico dele, como é que a gente ia ter que estruturar o nosso serviço para atender os pacientes sintomáticos, como é que a gente ia conduzi-los, e vieram até as dificuldades mesmo sociais, né, desde o transporte do paciente, até mesmo aquela dificuldade do acesso para o paciente que estava chegando ainda sem um diagnóstico. Aqui no Hospital Albert Sabin, como a gente vai apresentar, a gente precisou organizar uma estrutura de triagem para separar os sintomáticos daqueles que não eram sintomáticos, e uma equipe, assim, excepcional de colegas foi responsável por atendimento na triagem. Entre elas, a nossa colega, a doutora Nádia Gurgel, que vai trazer hoje o nosso caso para a gente discutir hoje. Nádiazinha. Cássia, você pode ajudar a Nádia? Boa noite, gente. Obrigada, Arthur. Obrigada, SOCEP, pelo convite. É um prazer enorme estar falando sobre esse tema, câncer infantil e coronavírus. É um tema que eu gosto, mas que é bastante desafiador. E trouxemos hoje um caso clínico para exemplificar. Um caso de fevereiro, agora, de 2021, um paciente de 13 anos, sexo masculino, portador de leucemia linfóide B recidivada, que tinha como comorbidades resistência insulínica e um sobrepeso. A data do diagnóstico dele inicial foi em meados de 2017. Ele, na época, se caracterizou como alto risco por hiperleucocitose. Começou o primeiro protocolo de tratamento e prosseguiu sem intercorrências, tendo terminado o primeiro tratamento em abril de 2020. O mielograma do final do tratamento foi ok, mostrando remissão da doença, e ele indo para o ambulatório dos curados. Em novembro de 2020, infelizmente, ele mostrou sinais de recidiva em sistema nervoso e medula, e a mielograma do dia 3 de novembro de 2020 mostrou 87% de blastas, confirmando realmente a suspeita, né, da recidiva medular tardia. A gente começou o nosso protocolo de resgate, que é um protocolo bem mais intensivo. É um protocolo que usa drogas em doses maiores, e normalmente são dias que o paciente precisa ficar internado. Começou o primeiro bloco em novembro, logo após o diagnóstico da recidiva. Fez o segundo bloco em dezembro, terminando no início de janeiro, e vinha com a medula ainda sem remissão completa. Ele tinha um mielo de 29 de 12, né, de dezembro de 2020, com 29% de blastas, mas evoluía, assim, clinicamente bem, estável, até que a gente entrou para o terceiro bloco, né, no dia 25 de janeiro de 2021. O terceiro bloco ele fez do dia 26 de janeiro até 31 de janeiro de 2021. O mielograma, durante esse bloco, mostrou remissão dos casos. A punção também mostrou que a doença estava em controle. Ele teve alta da QT sequencial, né, dia 31 de janeiro de 2021, e retornou ao ambulatório 2 dias depois. Normalmente, quando a gente faz uma QT mais intensiva, a gente tem esse cuidado de ficar monitorizando, porque às vezes esses pacientes, eles neutropenizam bastante, muitas vezes eles podem precisar de suporte hemoterápico. Apesar de ser só 2 dias de diferença da alta e do retorno do ambulatório, ele tinha o que a gente chamava de delta QT de 8 dias, que é esse intervalo de quimioterapia, porque a gente conta desde o início. As drogas, elas já começam a fazer efeito desde o primeiro dia. E ele seguiu afebril, sem queixas, com bons sinais vitais nesse primeiro retorno dele, que foi o dia 2 de fevereiro.
Esses eram os exames do retorno, né? Então, a gente já via que tinha uma certa plaquetopenia, mas é esperado por conta da QT intensiva que ele fez, e algumas outras aminases também devido às drogas que ele tinha feito em altas doses. Dia 4/2, ele estava febril, mas iniciou um quadro de dor abdominal, vômitos, cerca de 6 vezes, e diarreia, cerca de 4 vezes. Foi a emergência no dia 5/2 de 2021, na madrugada, onde foi feita expansão, analgesia e antiemético. Foi consulta no CPC dia 5/2, já chegou em estado bem grave, com sinais de choque, dispneia leve, desidratado, gemente, tinha uma pressão de 5/3, um murmúrio diminuído difusamente, um abdômen doloroso, a palpação difusamente, extremidades mal perfundidas, e os pulsos periféricos não eram palpáveis, apenas os centrais. Olha o exame dele do dia da internação, né? Praticamente 72 horas após aquele retorno ambulatorial, onde já tinha 0 neutrófilos, eram 6.100. Então, assim, ele já foi hospitalizado imediatamente, feita expansão, começado droga vasoativa no próprio ambulatório, porque ele já tinha um pique, feita a dose de hidrocortisona, para choque, dose de choque, e começou também um protocolo de neutropenia em casos de choque, meropenia em vão. Foi colhido também culturas, bioquímica e o PCR para COVID, que a gente estava fazendo em todos os pacientes neutropênicos e os pacientes que iriam internar. Feito plaqueta também, porque estava 6.100, né? E foi colocado a máscara de Ventura a 50 e pedido logo vaga de UTI em isolamento. Ele foi para a UTI dia 5/2, já tinha sido começado no ambulatório, foi associado à anfotericina, associado com a vasopressina, e foi optado por não entubar, porque o paciente se encontrava ainda com um desconforto moderado e tinha um glesnoída mantido. Foi explicada à família a gravidade do quadro. Infelizmente, evoluiu com pancreatite, a lipase mais de 2.000, insuficiência respiratória e colestase. Acabou sendo entubado, né, dia 6/2 de 2021, e evoluiu com insuficiência renal, com clearance de 40, e foi trocada a vanca por teicopolina. O PCR, então, chegou, o PCR do dia 5, sendo detectável, PCR para COVID. Ele evoluiu com diálise, né, em diálise, dia 8/2, e dia 9/2, o eco já identificava uma disfunção sistólica moderada do VE, com fração de ejeção de 50%. Então, foi associado a dobutamina, as culturas correram negativas, mas o paciente evoluiu grave, instável. Tinha lesões de pele bolhosas e apresentava também áreas de isquemia extensa. Nas últimas horas dele, nas últimas 24 horas, apresentou, assim, febre quase que praticamente contínua, e teve o óbito dia 11/2 de 2021. Eu e o Arthur, a gente decidiu trazer esse caso, mas para que a gente possa falar mais sobre os aspectos da oncologia e do câncer coronavírus, a gente decidiu resgatar algumas peculiaridades do nosso serviço e algumas peculiaridades do do câncer na pandemia do coronavírus. Então, falando um pouco sobre nós, né, o Centro Pediátrico do Câncer, a gente tem ambulatórios, hospital dia, temos uma quimioterapia sequencial, que é onde os pacientes que vão fazer essas QTs mais intensivas ficam. Temos o centro cirúrgico, UTI oncológica e enfermaria. UTI oncológica e a enfermaria, que inclusive foram expandidas, né, recentemente. Atualmente, a gente está em tratamento com cerca de 455 crianças, das mais diversas patologias oncológicas. Aqui nós temos um gráfico onde demonstra bem esses 455, onde eles tiveram diagnóstico. Então, a gente tem pacientes que teve diagnóstico desde 2010 que ainda continuam com a gente, mas realmente o grande montante desses pacientes, cerca de 177, tiveram diagnóstico em 2020. Até mais ou menos no início de fevereiro, curiosamente, a gente tinha 21 pacientes com diagnóstico novo, que entraram em acompanhamento com a gente em 2021. Que mostra um pouco da distribuição das patologias, das mais diversas patologias, predominando a leucemia e o tumor do sistema nervoso central. Então, como foi assim, para a gente entender o caso
agora de fevereiro, como foi esse cenário da oncologia pediátrica nos tempos dos coronavírus, desde lá de março, quando foi decretada a pandemia. Então, assim, a gente sempre, assim que foi decretado, se tinha aquela dúvida, né? Como é que seria o comportamento nas crianças. A gente viu durante o primeiro ano que as crianças, em relação aos adultos, foram menos acometidas. A dúvida de como seria o comportamento nos imunossuprimidos. E desde que foi decretada a pandemia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação aos pacientes oncológicos, me alertando para a gente evitar o efeito de distração. O que seria esse efeito? Seria exatamente evitar o efeito de focar só no coronavírus e esquecer o tratamento do câncer, que é um tratamento, que é uma doença letal. Então, seria uma guerra em dois frontes. Tentar cuidar do câncer, que é letal, e, ao mesmo tempo, tentar combater o coronavírus. Isso levou a decisões clínicas, que levou a desafios para a gente durante todo o ano de 2020 até agora. Então, essas considerações de postergar ou diminuir essa intensidade da quimioterapia somente devem ser tomadas avaliando caso a caso, para que não tenha prejuízo no resultado final do tratamento. Então, a gente, na maioria dos casos, se o paciente estiver bem, com poucos sintomas, então a tendência é que a gente mantenha aquela quimioterapia. Em havendo disponibilidade, né, também recomendava desde o início a realização de testes para a identificação do SARS-CoV-2 para os pacientes oncológicos, mesmo nos assintomáticos, antes do início do tratamento imunossupressor e antes da admissão hospitalar, sendo também recomendado para os cuidadores. Claro que essa recomendação a gente não conseguiu fazer desde o início, porque, enfim, os testes foram chegando aos poucos, a gente tinha essa dificuldade de testar no início, né, porque os testes eram mundialmente requisitados. Mas, ao longo de 2020, a gente foi conseguindo começar a fazer, a conseguir, agora no final do ano tivemos um ganho, a gente começou a fazer antes das admissões hospitalares, e agora em fevereiro conseguimos, já vinha em trâmite junto com a direção e com a CCH, que a gente conseguisse fazer antes de quimioterapias intensivas naqueles pacientes que iriam entrar para a quimioterapia sequencial. Foi logo depois, mais ou menos assim, do caso que a gente trouxe, mais ou menos na segunda semana de fevereiro, que a gente realmente conseguiu instituir, e foi um ganho para os nossos pacientes. Na primeira onda, né, como é que foi esse cenário na primeira onda? Teve o início da pandemia em março, e a gente começou desde então a fazer estratégias de enfrentamento. A gente formou um ambulatório de triagem, onde a gente tem um grande volume no ambulatório diariamente. E a gente começou a tentar separar esses pacientes que tinham alguma possibilidade, né, de serem portadores do novo coronavírus. Tentamos fazer áreas de isolamento para que esses pacientes, os pacientes que estavam neutropênicos, os pacientes que não estavam infectados, não tivessem contato ou não fossem contaminados com o coronavírus. Tivemos as dificuldades das EPIs, tentamos instituir o distanciamento. E em março e abril, que foi o início da pandemia, a gente enfrentou a dificuldade de testes, né? Os testes demoraram mais a chegar, os testes, a gente não tinha tanta, era mais destinado aos pacientes mais graves. No mês de maio, a nossa maior capacidade diagnóstica. Os testes foram chegando, mas os desafios continuaram, né? A gente tinha uma sobrecarga do sistema, no SUS, no estado como um todo, não só na nível do nosso hospital. Tínhamos sobrecarga dos laboratórios, e também sofremos com os afastamentos dos profissionais. Os profissionais, inicialmente, uma parte foi afastada com proteção mesmo, principalmente os profissionais que tinham fator de risco, mas muitos de nós, durante o ano todo, acabamos nos afastando por suspeita, ou por terem realmente pego o novo coronavírus. O pico em Fortaleza foi no final de abril e maio, e o pico no interior do estado foi em junho e julho. Então, só para a gente entender, no final de junho, no nosso ambulatório de triagem, a gente estava vendo mais ou menos cerca de 100 pacientes em acompanhamento, sendo rastreados com o novo coronavírus. A gente tinha, nessa época, 46 casos positivos,
43 casos negativos e 11 aguardando resultado. Então, praticamente 50% dos casos que a gente estava rastreando estava positivo nesse período, que era o período exatamente de pico do interior, porque temos muitos pacientes que vêm do interior, que são acompanhados com a gente. Então, a gente acompanhou até agosto, que foi onde teve o maior número de casos, o período que teve em 2020 o maior número de casos, 175 pacientes. Desses, 66 comprovaram a COVID através de exame, que representou cerca de 38% dos pacientes rastreados. Aqui eu tenho um gráfico onde eu mostro exatamente como foi a evolução dessa primeira onda na oncologia. Em abril, você vê que tem poucos casos, né? Mas tanto a doença estava chegando, quanto a gente também estava começando a adquirir realmente os testes. Em maio, a gente ganhou essa capacidade maior de testagem e coincidiu com o primeiro pico realmente aqui em Fortaleza. Em junho, tivemos o pico no interior, como eu já falei, boa parte dos nossos pacientes são do interior, e à medida que o tempo foi passando no segundo semestre, realmente foi diminuindo o número de casos, e que foi condizente realmente com o que aconteceu em todo o estado. De acordo com a faixa etária, não teve assim, uma faixa etária predileta dos nossos pacientes. Realmente, os lactentes, eles tiveram uma porcentagem menor de pacientes identificados nessa faixa etária, mas o restante das faixas etárias foram equivalentes. O sexo predominante foi o sexo masculino, como no caso que a gente trouxe, e as internações corresponderam a 23, 25% dos casos em que o coronavírus foi detectado. Os óbitos, nós tivemos 6 óbitos, né, durante 2020. A idade foi mais em adolescentes, mas que eles tinham algum fator de risco a mais, fora a doença de base. Eles tinham ou doença disseminada, ou tinham realmente metástases, ou estavam com neutropenia bastante grave, severa, ou tinham realmente doenças refratárias. Só um caso entre que a gente teve, que era um paciente de 6 anos, que foi suspeita de síndrome pós-Covid. Ele realmente não tinha nenhum fator de risco a mais do que a leucemia, os exames eram ótimos e estavam num período realmente tranquilo, que a gente considera tranquilo da quimioterapia, que é a manutenção. E ele evoluiu realmente grave e chegou aí a óbito cerca de 1 mês depois de detectado o coronavírus. Os sintomas que nossos pacientes tiveram. Apesar da gente ter trazido um caso que realmente foi mais grave, a maioria foi oligossintomático. Mas tivemos desde febre, tosse, coriza, às vezes só coriza, confundindo bastante com rinite, espirros, mas tivemos bastante também dor abdominal e diarreia, principalmente nos neutropênicos. Então, os neutropênicos, eles não apresentavam características, muitas vezes, de síndrome respiratória. Muitas vezes, só com a febre, que já é uma característica, às vezes, do neutropênico febril, difícil diferenciar, sem nenhum sintoma peculiar relacionado a coronavírus, e muitas vezes vinham com dor abdominal e diarreia, confundindo até com tiflite. Dos pacientes mais graves que a gente teve, alguns evoluíram com aquele quadro clínico mais comum no adulto, dispneia, insuficiência respiratória, com acometimento pulmonar, vidro fosco, mas realmente não foi a maioria. A maioria, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um acompanhamento ambulatorial. E o nosso grande desafio, como a gente falou anteriormente, foi realmente botar numa balança a quimioterapia, os atrasos. Nos pacientes graves, realmente a gente não pôde fazer QT. Mas aqueles pacientes que precisavam realmente de quimioterapia mais intensiva, que foi o grande problema. As quimioterapias mais leves, que a gente conseguiu fazer via ambulatorial, a gente conseguiu manter naqueles pacientes que não tinham maiores complicações. Quando tinham pacientes recidivados, e até posso incluir aqui, pacientes que precisavam iniciar tratamento e que tinham um risco de neutropenia, que a gente precisava pesar o risco-benefício e, às vezes, monitorizar esses pacientes de perto. Muitos pacientes recidivados ou novos, não tínhamos como a gente adiar aquela quimioterapia. Então, muitos foram internados em outros blocos, como o bloco B. Esse ano tivemos alguns casos em que a gente ficou monitorizando de perto e dando prosseguimento ao tratamento. Aqui está um pouco da evolução
dos casos, né? Eu peguei, já mostrei para vocês em 2020, e agora a gente estende um pouco para o início de 2021. Aqui em fevereiro, gente, não é que tenha menos casos, mas esse censo fiz até mais ou menos o início da segunda semana. Mas o que a gente percebe é que em janeiro a gente teve um aumento importante dos casos. E a que se deve esse aumento? A gente considerou que nesse segundo semestre, como teve realmente uma quantidade menor de casos, teve também uma flexibilização a nível em todos os lugares, uma flexibilização das medidas, né, de isolamento e distanciamento social. A gente percebe também que a gente é reflexo do que acontece no estado, né? Se a gente perceber maio e junho, que tiveram os picos, a gente refletiu o que estava acontecendo como um todo. E janeiro também, a gente reflete esse aumento de casos que está acontecendo no estado todo. Somos um reflexo do que está acontecendo. E, em terceiro lugar, a gente está testando bem mais, né? A gente está testando os neutropênicos desde o ano passado, do final do ano passado, todos os pacientes que internam, e a partir realmente de fevereiro agora, uma semana depois do caso que eu apresentei, a gente conseguiu realmente, já vinha em trâmite, mas a gente conseguiu instituir o rastreio desses pacientes que vão entrar para a quimioterapia mais intensiva. Então, assim, o caso clínico, só para a gente fechar, a mensagem não foi realmente o desfecho, graças a Deus, que a gente teve para a maior parte dos nossos pacientes, mas ele serve muito para a gente lembrar que é uma guerra em dois frontes. Eu não posso esquecer que eu estou tratando um câncer, então um menino com recidiva, que precisa fazer uma quimioterapia intensiva, sempre tem que ter os cuidados e ficar atento às possíveis complicações. A neutropenia, independente de coronavírus ou não, ela é potencialmente fatal, a gente tem que lembrar, tem que ser tratada agressivamente, tem que ser instituído o antibiótico o mais rápido possível, feito as medidas realmente do protocolo. E o outro fronte é o coronavírus, que realmente muitas vezes simula os sintomas já de uma neutropenia, por exemplo, comum, e às vezes ele vem como um fator de piora, né? Vem como um fator complicador em cima de uma situação que já por si só já é bastante complicada. Então, mediante toda essa situação, a gente vai instituindo cada vez mais medidas de prevenção, tentando falar junto aos profissionais, aos familiares, aos cuidadores, né, aos pacientes, tentando resgatar essas medidas realmente preventivas, reforçar essas medidas de prevenção, e também aumentando as medidas de rastreio, realmente testando mais, tentando ver aqueles pacientes, como eu falei, que vão sofrer, vão ser submetidos à quimioterapia intensiva, fazer com que eles sejam menos expostos ao novo coronavírus. E as recomendações gerais, né, as medidas de higienização das mãos, o respeito aos alimentos, manter o distanciamento mínimo, a questão dos acompanhantes, evitar troca, evitar exposição a diferentes familiares. As casas de apoio, a gente tem buscando orientar, porque muitos dos nossos pacientes que vêm do interior ficam todos juntos nas casas de apoio, a gente tem visto que tem tido muito acompanhante positivo, que estava levando realmente para o hospital essa doença, então a gente está tentando fazer um esforço conjunto e tentando deixar o nosso prédio o mais limpo, entre aspas, mais livre do coronavírus possível, para que os pacientes de maior risco não sejam expostos como o paciente do caso. E, então, vocês devem saber, nossos pacientes estão sendo recebidos em todo o hospital, né, na emergência, no bloco B, a fim da gente conseguir realmente fazer uma proteção adequada desses pacientes. As estratégias têm sido montadas junto à CCH, o Renan e a Michelle podem até falar melhor. E aqui está a nossa Rua da Esperança, na esperança que a gente vai conseguir vencer isso tudo mais uma vez. E muito obrigada, quero agradecer mais uma vez, dizer que eu estou aqui disposta a tirar dúvidas junto lá e aos infectos. Muito obrigada, gente. Quer falar alguma coisa, Arthur? Parabéns, Nádia, excelente apresentação. Em dezembro de 2019, vou comentar rapidamente, saiu o primeiro relato de caso de pacientes oncológicos ainda lá de Wuhan, da China, né? Esse relato assustou muito a oncologia de uma maneira geral, porque mostrava uma taxa de mortalidade muito grande,
quase 50% dos pacientes oncológicos foram a óbitos. Mas isso não se reproduziu no restante do mundo, né? Lá para fevereiro e março foi quando surgiram os outros relatos. Esses números da China envolviam pacientes adultos, muitos pacientes com a idade e outras comorbidades que interferiram nessa taxa de mortalidade. Mas quando chegou aqui, quando abriu a epidemia, a pandemia no Brasil, a gente ainda estava assustado com esses números da China. Então, desde então, foram vários protocolos de atendimento, as sociedades começaram a discutir como tratar os pacientes para evitar a quimioterapia intensiva, e a partir daí foi o que a Nádia discutiu no nosso caso, e como a gente foi adaptando isso até chegar onde a gente está hoje. E, assim, a gente teve o apoio muito grande, tanto da direção como da CCIH do SEIB, para conseguir estabelecer esses fluxos dos pacientes no nosso serviço. Oi, Michelle, eu queria falar um pouquinho. Eu acho importante esse encontro, assim, uma sala com muitos pediatras, porque facilita a gente passar um pouquinho da realidade, né? Principalmente os pediatras gerais são bombardeados por mensagens, mães preocupadas, principalmente com os noticiários em relação ao aumento do número de internações no SEIB. Lembrar que o SEIB, que acontece dentro dele, muitas vezes não é reproduzível a nível de população geral, certo? O bloco, nessa segunda onda, foi aberto dia 26 de janeiro, desde então, nós não tivemos nenhuma criança previamente ida, 0 crianças previamente ida. Então, são crianças que trazem condições de base grave, já são pacientes em quimioterapia, pacientes nefropatas crônicos, pacientes cardiopatas. Então, não tem como eu aplicar a realidade de um bloco com essa complexidade, estender a população geral. Então, eu acho que a gente tem que transmitir uma mensagem de que tem que se manter os cuidados, claro, mas que, em sua maioria, as crianças vão, sim, evoluir, as previamente idas vão evoluir com sintomas ainda brandos, com resolução, na maioria das vezes, espontânea, né, e autolimitada. Então, tentar realmente acalmar o coração dessas mães. Durante a primeira onda, nós tivemos no bloco F, o bloco de Covid, um total de 134 pacientes, sendo desses 104 positivos para Covid, certo? Nós só tivemos um óbito na unidade, que era uma criança com comorbidade grave, era uma síndrome de Verardinelli. Então, foi o único óbito que tivemos. A gente teve quase 20% de casos de síndrome inflamatória multissistêmica. Não tivemos óbito no bloco também. Então, passar, acima de tudo, uma mensagem de que mantenha os cuidados, mas não transmitir pânico. Né, transmitir realmente que, ainda em sua maioria, o desfecho vai ser favorável, uma minoria realmente vai ter esse desfecho não satisfatório. Eu acho que a gente conta com a presença do Dr. Roberto Leite, que é a nossa referência. Muitas coisas do que eu citei na aula, eu puxei um pouco das aulas que eu já assisti dele, principalmente ressaltando a questão do contexto que vai ser iniciado em relação à dengue, que vai aparecer realmente, vão aparecer muitos casos, e aí a gente vai ter que estar atento a essa diferenciação, né? Nem tudo que chega na emergência com plaquetopenia é dengue, tem que ser lembrado de síndrome inflamatória multissistêmica, e lembrar daqueles detalhes em relação a exame complementar e a dados clínicos realmente que possam ajudar na diferenciação das entidades, enfim, que possam guardar a semelhança. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. Pronto, agradecer a Nádia pela excelente aula, né, o Arthur, que está aqui presente, e também está o Renan, que é o infectologista que faz esse controle, né, da parte oncológica do SEIB, lá do CPC, e o Dr. Roberto, que também está aqui como comentarista, para a gente poder tentar esclarecer as dúvidas, algum questionamento que vocês vão fazer.
pode perguntar ou escrever aqui no chatzinho que a gente vai lendo e tentando responder. Michele, tem uma pergunta no chat, eu não sei se você percebeu que tem uma pergunta Pronto, que tem pediu a aqui. opinião da volta à escola, o que vou ler achava agora, em relação à Fábia. volta à escola. Tem a pergunta aqui da doutora Liliane, né? Doutor Robério, Renan, se quiserem fazer algum comentário, né? Ela fala que, considerando o aumento do número de casos e os danos ao desenvolvimento das crianças devido ao longo período fora da escola, qual seria a opinião, né, sobre considerar a escola como um serviço essencial e manter a volta às aulas? Quer responder, doutor Robério? Ok. Boa noite, né? Primeiro eu queria parabenizar pelas apresentações, acho que a gente aprende muito, né, com esses casos da vida real, né, e os comentários foram excelentes. Eu realmente aprendi muito, né, e, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que os dois grupos, né, que apresentaram estão intimados a publicar esses dados, né, acho que é uma experiência fantástica que vocês têm reunido, né, que não podem, ter a obrigação até ética de publicar isso para compartilhar esse conhecimento de uma maneira ordenada, né, então acho que isso foi fantástica a apresentação de todos vocês e gostei muito, realmente, né, e aprendi bastante com o que vocês apresentaram. Não deixem, por favor, de publicar. Quanto à questão aí da volta às aulas, né, e as crianças, a sociedade de pediatria no mundo todo estão colocando na balança a questão de que a maior parte, né, a grande maioria dos casos pediátricos, ela não vai evoluir com complicações graves, vão ter os casos graves, como a gente viu aqui, felizmente são a minoria, né, mas eles existem, e colocam no outro lado da balança todos os problemas advindos das crianças, principalmente aquelas que estão em idade pré-escolar, né, que não vão ter como fazer basicamente um ensino remoto, então um prejuízo muito grande, fora outras questões sociais envolvidas com a escola, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, né, então isso tem um prejuízo muito grande para a infância e a juventude como um todo, né? Então, recentemente o CDC colocou um posicionamento a favor do retorno às aulas, mesmo em momentos de aumento de pico epidêmico, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque são realidades diferentes. Uma coisa são as estruturas das escolas americanas, e eles reforçam que as escolas têm que ter uma estrutura preparada, se prepararem para receber as crianças de volta, não é simplesmente volta e pronto, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? E aqui vai uma opinião puramente pessoal, né? E assim, a minha humilde ideia em relação a essa questão, eu posso estar totalmente errado, é de que, num momento de aceleração de casos, a gente deveria reagir fechando as escolas. E assim que você tivesse uma curva em declínio, imediatamente retornar às escolas. E eu acho que esse vai ser um fluxo que a gente vai ter ainda por um bom tempo. Esses momentos, principalmente nesse cenário de variantes virais, de picos epidêmicos dentro da pandemia, e diminuição. Então, acho que esse é um cenário mais provável, e eu tenderia a ter essa opinião, né, em relação ao momento epidemiológico, né, a favor das voltas às aulas, mas num momento como esse, realmente, eu ficaria com o pé um pouco atrás, né, e logo que voltasse, acho que a gente foi muito conservador, logo após a primeira pico aqui, então, o retorno às aulas nas escolas particulares, foi muito lento, né? E, obviamente, assim, a gente não pode deixar que se esconda atrás dessa questão da pandemia toda a falta de estrutura das escolas e o desafio de estruturar as escolas.
Você vê como um serviço desse, como oncologia do SEIB, ele não fechou, porque ele precisa, as crianças precisam dele. Mesmo é aquela história, você está trocando a roda do carro com o carro andando, é o que a oncologia do SEIB fez, né, na verdade, que foi mostrado aqui, né? Então, que é um desafio muito grande, uma infecção que 1/3 das pessoas não tem sintoma. Como é que você faz triagem? Qual é realmente assim, a capacidade de efetiva de uma triagem, né? Então, seria mais ou menos essa ideia, mas é muito pessoal, a tendência é liberar as escolas mesmo, né? E tem esse paper do CDC bem recente, mas eu acho que a gente tem que pensar na nossa realidade um pouquinho diferente. Meu caro Robério, minha querida Camila, Michele, Nádia, Arthur, Paulinha, que saiu, Fábia, eu queria, em nome de toda a Sociedade Cearense de Pediatria, dessa gestão, agradecer muito, agradecer o compromisso diuturno de vocês, de estarem cuidando dessas crianças, de estarem se atualizando, e como bem disse o Robério, apresentar nesta noite casos reais. Não são casos dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, nem do Canadá, nem de São Paulo, são casos aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, que vocês estão acompanhando diuturnamente, com muito compromisso, com muito talento, com muito humanismo, cuidando não só das crianças, mas das suas famílias, para que vocês saibam que nós somos uma geração que as crianças se internavam no Hospital Alberto Seib sem suas mães, sem seus pais. E quando eu estava secretária de Saúde do Ceará, 2 senhoras vieram me denunciar um hospital que já, depois que todos já tinham aderido à questão do alojamento conjunto, né? Esse hospital ainda continuava internando as crianças sozinhas e as vizinhanças não conseguiam dormir com o grito das crianças pedindo por suas mães. Então, vocês não cuidam só das crianças. Nós começamos esse programa Mãe Participante, com as mães sentadas, Fábio era residente, deve lembrar, em cadeiras espreguiçadeiras. Depois o Brasil inteiro copiou essa ideia do Alberto Seib. Então, eu faço questão de lembrar todos esses momentos do Peter Pan, das crianças chegando de ônibus, com a sombrinha para se livrar do sol, Artuzinho, e hoje ver lá a irmã dirigindo o seu carrinho grande comprado pela Associação Peter Pan. Mas o que é importante é que nessa noite vocês nos mostraram que é possível, sim, que é possível com dedicação, com compromisso, com competência, cuidar dessas crianças, salvar vidas, a despeito desse quadro tão sinistro que nós estamos tendo que conviver. Uma verdadeira guerra. Nossa geração não viveu uma guerra mundial. E isso tem muita similaridade com uma guerra mundial. Então, parabéns à equipe capitaneada aqui pela Fábia, né, nesse momento tão especial para a Sociedade Cearense de Pediatria. Nós encerramos nesta noite, como eu disse no início, a nossa missão, vamos dizer, de atualizar todas as gerações e, através das gerações, a doutrina pediátrica, aquilo que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem procurado passar para todos os pediatras brasileiros. E a SOCEP tem feito isso com muito esmero, né? Mesmo no ano 2020, nós realizamos o primeiro congresso Covid de Pediatria, e alguns de vocês, como a Paula, foi professora dessas aulas, né? Depois nós realizamos a Semana do Pediatra. Em dezembro, o congresso
o primeiro congresso híbrido totalmente não presencial da Sociedade Cearense de Pediatria. E hoje encerramos com esse momento todo vivenciado por vocês. Então, muito obrigado de coração, e que nós sigamos com essa mesma vontade inquebrantável de fazer da pediatria cearense uma pediatria reconhecida nacionalmente pelos valores humanos, pelos valores técnicos e, sobretudo, por essa maneira humana de tratar as nossas crianças. O Alberto Seib é um exemplo maior desta qualidade de assistência, e por isso já foi diversas vezes homenageado, e continuará sendo reconhecido principalmente pelas famílias cearenses. Muito obrigado, e tenhamos uma boa semana, e que Deus nos proteja, a vocês, pelo amor de Deus, se cuidem, porque vocês precisam cuidar das crianças, das famílias de vocês e das famílias de todos os cearenses. Muito obrigado mesmo.